Galera, temos aqui um corte também do programa ESPN FC, da ESPN Brasil, falando de Jorge Jesus, que vira prioridade da CBF para assumir a seleção brasileira. Ah, e lembrando, hein, esse recorte aqui não é o mesmo que está no outro canal, é uma outra parte do programa, ok? Pode assistir tranquilo, porque não é vídeo repetido. Vamos lá então, simbora. Resolveu isso, acho que tem muito sentimento competitivo para ser resolvido. E eu acho que tem boas informações, conhecimento para arrumar a casa. A coisa anda. O que não dá vamos torcer, torço muito para que aconteça você vincular a chegada ou não de um treinador a um jogador. Isso. Seja ele o Neymar, seja ele o Rafinho, seja lá quem for. Sim. Se você tem um bom plano para um treinador, se você esse treinador, esse é o cara. Você vai estar todo mundo falando de Jorge Jesus. Se tem esse cara, mas tem um problema. Não dá. Aí é aquela velha história do poste fazendo xixi no cachorro, né? Aí não dá, né, gente? Mas aí não dá. Assim, eu não tenho assim, convicção a respeito de um nome nacional, confesso para você. Nacional eu não tenho, mas eu tenho essa convicção. Eu acho que Jorge Jesus... Eu não tenho convicção desse nome nacional. Acho que o Roger faz um trabalho espetacular no Internacional, fez na temporada passada e volta a fazer nessa temporada. O Abel não é treinador brasileiro. O Felipe, que eu conheço desde quando ele tinha 14 anos. Eu sei como é que o Felipe pensa, é um menino espetacular, maravilhoso, ele é apaixonado pelo futebol, ele é dedicado ao futebol e eu acredito que o Felipe vai ser um dos grandes nomes do futebol como treinador, pela competência dele, pelo tudo que ele construiu e constrói ainda na carreira, pela dedicação dele. O Felipe é capaz de passar noites estudando o time adversário para saber qual é a melhor forma. Ele é obcecado. Ele é obcecado por isso, por encontrar métodos e meios para poder superar os adversários. Mas eu acho que ele ainda não é, nesse ciclo não é de seleção brasileira para ele. Não é. Ele é muito, assim, ele está começando a carreira. Agora, foi interessante, por isso que eu vi. Esse combo foi interessante a ideia do Fábio nesse sentido de juntar. Só para São duas versões. Né? O que eu falo é assim, porque a gente tem um exemplo na Argentina, por exemplo, que tem uma junção de valências ali, né? Porque a comissão técnica da seleção, ela tem uns profissionais, uns caras que jogam. Ela tem algumas coisas de setor ali, sabe? É um que puxa para um lado, é um que, sabe? É um que controla o ambiente, é outro que tem uma informação um pouco mais tática, técnica, é um que tem a qualidade do Aimar, por exemplo. Então, assim, não é espelhar ou imitar a Argentina, nada disso, não é isso, o meu raciocínio não é esse. Mas poderia funcionar pelo perfil do Renato e do Felipe Luiz, porque hoje a gente não tem um profissional que tenha essas valências todas no Brasil. Eu acho que a gente arriscar com o Roger, ou arriscar com o Renato, ou arriscar com o Felipe, a gente pode cair na mesma temática do que aconteceu com o Dorival. Porque é o que sempre acontece no Brasil, é isso. Como que se faz no Brasil? É o técnico do momento. Quem tá bem agora? Olha aí na tabela. Agora a gente não tem o Brasileirão, mas justamente apostar no Roger nesse momento. Eu adoro o Roger. Isso. O Felipe Luiz também acho, é um dos técnicos mais promissores do mundo. Por tudo que ele aprendeu, né? Pelas ideias que a gente vê. Ele apresenta, né? Que ele apresenta no dia a dia. Ele consegue mudar o time taticamente durante o jogo, assim, começo, enxerga perfeitamente como é que o adversário joga, as ações ofensivas do time dele, as ações defensivas, como é que ele tem que se comportar. Às vezes o volante segura um pouquinho mais, às vezes o volante sai um pouquinho mais, às vezes joga com 3 meias para chegar no centroavante, não tem centroavante, faz os jovens liberados a entrarem. Então a gente teve muita variedade, o trabalho do Felipe é feito de muita variedade. Ele será, se pudesse escolher para a próxima Copa do Mundo, 2030, acho que vai ter... 30? 2030? Quantas seleções vão ter em 2030? 60. Eu não sei se vai ter mais seleção ou sede, porque eles estão ainda nessa dúvida. Que tem sede em todos os continentes, para agradar o pessoal, eles estão fazendo Serão 64 seleções no próximo Mundial. Dessas são 42, né? São 42 seleções. 48. 48 seleções. Eu estou inocente. Agora, então, tem vaguinha para todo mundo. Então, o Jorge Jesus, eu tenho uma coisa que é uma frase que eu trago comigo do Jorge Jesus. Ele foi... O Brasil precisou de um treinador português para recuperar o estilo brasileiro de jogar futebol. Talvez ele consiga novamente isso na seleção brasileira. Temos que fazer um intervalinho. Já? Você falou em combo, né? E galera, temos aqui uma enquete. Quem deve ser o novo técnico da seleção brasileira? Vote. Não vou votar não, hein? Só quero ver aqui quem está vencendo. Escolha quem deve substituir Dorival Júnior na seleção. Abel Ferreira,
Carlos Ancelotti, Felipe Luiz, Jorge Jesus, Renato Gaúcho ou outro? Ver resultado parcial. Vamos lá? Quem está ganhando? Ó, Jorge Jesus, 38,94. Abel Ferreira, 21,37. Renato Gaúcho, 16,45. Nossa, o Renato está sendo bem votado, hein? Rapaz, surpreendeu. Felipe Luiz, 9,2. Carlos Ancelotti, 8,89. E outro 5,15, né? Tem gosto para tudo, né, galera? Então aqui, ó, a galera, o torcedor brasileiro, ele enxerga que Jorge Jesus é a melhor opção para a seleção brasileira. E você? Comente aqui o que você acha sobre isso. Dito isso, cara, ó, a CBF mantém as conversas com o Jorge Jesus como plano B, né? CBF tem todo o organograma da seleção em xeque. E deixa eu pegar aqui se tem mais alguma coisa aqui interessante. Eu acho que é isso, né, cara? A gente já passou aqui o vídeo, né? Já mostrou tudo que tinha aqui de informação, opiniões, análises. E o JJ, na minha opinião, cara, será o novo treinador da seleção brasileira. É um palpite, né? Não tá assinado, ninguém anunciou nada ainda. Meu palpite é que ele será o novo técnico da seleção brasileira. E você, meu caro amigo, comentem, fiquem à vontade. Deixe aqui nos comentários quem você gostaria de ver treinando a seleção brasileira. Valeu? Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Tamo juntos. Saudações e até mais. Fui!